posso investir tendo dívidas? Infelizmente, essa não é uma pergunta recorrente. Por que infelizmente, Natan? Porque algumas pessoas que entraram em contato comigo, amigos, pessoas próximas, querendo dicas sobre investimento, aonde eu aplico, onde eu invisto, Natan. E através de uma linha de raciocínio bem básica, assim, a gente acaba chegando num denominador comum que é muitas dessas pessoas querem investir tendo dívidas de curto prazo. E muitas dessas dívidas são dívidas que eu posso dizer que tem dois tipos de dívidas, tá? Aquela dívida que ela é muito exorbitante, óbvio que você não teria condições de estar quitando aquele valor, mas você tem que buscar um meio de extinguir essa dívida. E outras dívidas, vou dar um exemplo, uma dívida de um cartão de crédito, onde a pessoa ficou comprando várias coisas ali e ela vive naquela bola de neve. E ao invés da pessoa focar a sua energia em quitar essa dívida, em limpar o nome dela para que ela possa ter um alívio, ter um respiro, a pessoa fica pensando aonde eu vou investir, eu vou botar na bolsa de valores ali, eu vou botar numa aplicação e essa aplicação vai me render um valor e lá no futuro eu vou quitar a dívida. Só que são raros os casos onde o valor dos juros, eu diria quase nulo, o valor dos juros daquela dívida que você tem é inferior ao valor que você vai receber de juros através de alguma aplicação financeira. Vamos supor, você tem uma aplicação financeira ali de 1,5%, tá? E você tem uma dívida de 2% ao mês. Vamos usar esse exemplo aqui de 2% ao mês. Como? Você investiu R$ 100, 1,5% ao mês e você tem uma dívida que ela rende juros de 2%. Então você já está ali 0,5% mais endividado. Você consegue entender, fazer essa associação? Eu estou usando exemplos grotescos aqui para ficar bem claro que essa conta não fecha, né? Que vai chegar lá na frente, eu estou investindo, chega lá na frente, tu juntou 50 mil e está devendo 80, 100. Por quê? Você não se atentou a uma conta básica. Você não se atentou, você ficou tão preso nesse mundo de investimento que todo mundo fala que tem que investir, tem que investir, tem que investir. E você às vezes naquele impulso, naquela gana de querer investir, você não se atentou na questão da dívida que você tem. De você quitar aquele passivo que está corroendo o seu patrimônio. Está corroendo o seu patrimônio porque a partir do momento que você deixa de quitar uma dívida, você está investindo, você está corroendo o seu patrimônio. Sendo que muitas dessas dívidas, grande parte dos brasileiros, estão endividados por quê? Dívida de cartão de crédito, como eu já disse anteriormente. E muitas vezes é aquela blusinha, é aquele iFood, é aquele Uber que tu vai de pouquinho em pouquinho ali e você não percebe o gasto que você tem, chega no final do mês. Vem aquela fatura altíssima, muitas das vezes o que você recebe você não tem condições de pagar e você acaba se endividando, entrando naquela bola de neve. Só que você quer encontrar uma solução rápida. Aí o que você pensa? Ah, eu vou investir e com esse dinheiro que eu ganhar investindo, eu vou lá e quito minha dívida. Sendo que você pode cortar o mal pela raiz. Exemplo, uma dívida de cartão de crédito. Você pode pegar o telefone, ligar para o operador e negociar essa dívida. Quita essa dívida. E você se abstém naquele momento de estar investindo para que você possa quitar essa dívida e depois você ter uma liberdade para investir. Pô, se hoje eu só posso investir 100,
Depois que eu quitar minha dívida, eu vou ter a liberdade de poder estar investindo 200. Você tem que ter esse olhar de futuro e não do curto prazo. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa visão de futuro, do longo prazo, e não do curto prazo, você tem que ter uma visão inteligente, tá? Porque eu sou um exemplo disso, porque teve um momento da minha vida, muito tempo atrás, onde eu me deparei com o mundo dos investimentos. E eu acabei caindo nesta ilusão, tá? De querer investir. Eu falei assim, não, vou deixar de pagar essa dívida, eu pego esse dinheiro aqui, vou investir. E vou fazendo essa jogada. Vai chegar lá na frente, eu vou me dar bem. Só que dentro desse meio foi me gerando curiosidade. E eu comprei um livro que falava sobre investimentos, sobre educação financeira, toda essa ideia, né? Que a gente realmente precisa buscar educação financeira. E eu fui lendo, me deparando, nossa, eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo direitinho, né? Eu tô guardando ali 10% da minha renda para poder aplicar, né? Eu todo bobo. E chegou um ponto do livro que eu me deparei, nossa, aquilo foi constrangedor. É, que eu me deparei com aquilo e falei assim, ó, você deve quitar as suas dívidas. Aí eu falei assim, ó, eu pensei, eu falei, caramba, você deve quitar suas dívidas. Eu fui olhando, ele falou assim, ó, se você tem dívidas, dê prioridade a quitar as suas dívidas e depois você investir. E eu falei, e eu fiquei meio aborrecido com aquilo, né? E ao mesmo tempo eu não pensei por quê. Eu cometi um erro que muitas das pessoas que eu conversei, né, ao longo desse tempo, assim, que me trouxe a fazer esse vídeo, as pessoas, elas, quando é aquela situação da ansiedade, né, tipo assim, se eu não vejo, eu não tenho. Tipo, eu tenho uma dívida ali de cartão de crédito, mas eu não abro nenhum aplicativo para ver, eu tenho aquela dívida ali, eu não abro, porque se eu não vejo, aquilo não vai me gerar ansiedade, eu não tenho aquela dívida. E isso é um equívoco. A gente deve encarar de frente as nossas dívidas. Entendeu? A gente tem que olhar a dívida como um problema que eu preciso resolver e não deixar se tornar bola de neve, para aí sim eu respirar fundo e falar: agora eu posso investir com consciência e consistência. Porque um investimento sem consistência ele acaba naufragando, óbvio, vamos lá, né? E quando você tem dívida, o que que você acaba tendo em algum momento? Você não vai conseguir ter consistência, porque você vai ter que pegar aquele dinheiro todo que você investiu para quitar aquela dívida. E ainda não vai quitar, né? Você vai dar para pagar uma parte daquela dívida, sendo que se você tivesse ligado, negociado e falado: "Não, agora é o momento da recessão financeira. Agora eu vou quitar, vou dar uma apertada, vou dar uma segurada aqui e vou quitar essa dívida e vou ter liberdade futura." E a gente precisa ter essa educação financeira, que foi um ponto que lá atrás eu me deparei com aquilo e eu tive que pegar todo aquele dinheiro que eu investi, que eu guardei e pagar a dívida. Olha só, olha só. Por um lado foi bom, só que se eu tivesse negociado antes, ou eu teria feito algumas parcelas bem baixas, ainda me sobraria uma gordurinha ali para eu investir, ou posso pegar, igual eu fiz, quitar esse dinheiro. Ó, eu tenho X, eu posso quitar a dívida com esse valor? Pode, Nata. Aí eu fui lá, quitei, ganhei um descontinho ali de juros, porém poderia ter sido melhor, né? Porque eu deixei esses juros crescerem ao longo do que eu deixei aquela dívida ali, eu me escondi da dívida, tá? E esse vídeo ele é mais uma reflexão sobre você dê prioridade a quitar as dívidas e depois você começar a investir. A menos que, tem as exceções, né? Como eu disse, a menos que os juros da dívida seja inferior aos juros que você está tendo em cima desse investimento que, cara, até hoje não me apresentaram uma situação dessa, tá?
chegando a mim, tá? Não tô dizendo que não exista, chegando a mim. Mas é uma reflexão. Esse vídeo é mais uma reflexãozinha aí pra gente pensar, pra gente poder investir com consciência e não cair no erro de achar: eu vou investir, sendo que eu tenho uma cacetada de dívidas. Então, limpa o teu caminho, porque a tua mente vai estar livre. Porque quando a gente tem dívida também, a nossa vida fica meio ansiosa, a gente não consegue dormir direito, a gente fica com aquela tensão, né? E isso também acaba limitando a nossa capacidade de poder empreender, ver outras formas de ganhar dinheiro, por quê? Você está preso naquela dívida. Então, às vezes, muitas das vezes causa um bloqueio. Óbvio que também que pode causar aquela emoção da gente correr atrás e resolver essa situação. Mas geralmente as pessoas acabam trazendo problemas e prejudicando a própria saúde por causa disso. Então vamos investir com consciência, vamos dar um passo de cada vez nessa jornada da vida, porque o futuro a gente constrói no hoje. E a gente tendo um hoje tranquilo, tem grande chance da gente ter um futuro tranquilo também. Um forte abraço, fica a minha dica aí.